Galera, em menos de um ano, a taxa Selic saiu de 2,75 para 11,75. E eu vou te falar, isso vai aumentar mais. Agora, como que a taxa Selic impacta o mercado imobiliário? Eu vou te dizer que impacta diretamente o nosso negócio. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que funciona a taxa Selic em relação ao mercado imobiliário, logo depois da vinheta. Fala pessoal, Marco Lourenço aqui do Instinto Imobiliário e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a taxa Selic, como que ela impacta o mercado imobiliário. Parece bobeira, mas eu te falo que a maioria dos corretores de imóveis não sabe essa informação, nem muito menos explicar para os seus clientes. Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui explicando diretamente para vocês como que a taxa Selic pode impactar e eu vou te dizer, ela impacta muito o nosso mercado imobiliário. Inclusive, a taxa Selic está diretamente ligada a um dos três principais pilares que eu falo que é do mercado imobiliário. E vou fazer um vídeo depois desse vídeo aqui. Se esse vídeo já saiu, vai aparecer um card exatamente aqui. Se você está vendo esse vídeo aqui agora no lançamento dele, provavelmente você não vai ter esse card, mas a gente vai lançar na próxima semana. Toda quarta-feira, só para deixar registrado, tirando uma semana aí que a gente passou, a gente faz vídeo aqui no canal. Então vamos lá, antes da gente entender como que a taxa Selic impacta o mercado imobiliário, a gente precisa entender primeiramente o que é taxa Selic, Eu sei que parece uma coisa muito simples, mas a maioria das pessoas nem sabe mesmo o que é taxa Selic. Elas veem que a taxa Selic aumenta, a taxa Selic cai, mas elas não sabem exatamente o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Quem que criou ou cuida dessa taxa Selic aí aqui no Brasil é o governo, Como que funciona essa parada aí? Bom, a criação em si eu não sei exatamente, eu não fui a fundo estudar como ela foi criada. Eu sei que depois que surgiu o Plano Real, ali por meados do 1990 e bolinhas, surgiu a taxa Selic naquele momento, Hoje, quem regula a taxa Selic é o Banco Central, o que vocês vão ver aí conhecido como Copom. O Copom é que vai definir a taxa Selic. Porém, a taxa Selic ela não é naturalmente uma coisa controlada, Ela é uma meta. Quando a gente vê lá a taxa Selic subiu para 11,75, que foi a correção que teve agora em março, isso significa que é a taxa meta, a Selic meta, não é a taxa natural que vai existir no mercado. Isso vai depender de como o mercado vai se comportar em relação a isso, tá? Porém, é uma taxa base de juros. O que significa isso? Então a taxa Selic, ela serve exatamente para tentar ali regular as taxas de juros, para não ficar uma coisa muito bagunçada e ter mais ou menos um padrão. Porém, a gente não pode esquecer que dentro do Brasil a gente tem dois bancos grandes que são estatais, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, naturalmente, quando eles definem uma meta para a taxa de juros, e o que é taxa de juros, Marco? É exatamente os juros que você paga ao fazer alguma coisa. Basicamente, o que mais interfere é em relação ao juro do financiamento bancário ou juro de empréstimos bancários, Seja para imóvel, por isso que está exatamente diretamente ligado ao nosso negócio, ou seja, simplesmente empréstimos em relação a negócios e etc. Ela não vai regulamentar muito em relação àqueles empréstimos que o banco faz, cheque especial, aquelas coisas lá, porque igual eu falei, é uma meta, nenhum banco é obrigado a seguir a taxa Selic. Porém, eles são forçados a seguir de certa forma, porque quando abaixa ou aumenta a taxa Selic, naturalmente esses dois bancos estatais que são muito fortes, eles vão tender a seguir a taxa Selic. E por eles tender a seguir a taxa Selic, eles vão abaixar ou aumentar a taxa de juros. E se abaixa, os bancos privados vão precisar estar competitivos em relação aos bancos estatais, bancos do Estado. Por isso eles vão abaixar as taxas de juros em relação ao empréstimo. E se aumenta, ninguém é bobo de ficar emprestando dinheiro mais barato. Então eles vão aumentar também as taxas de juros em relação a esses empréstimos. Porém, além do empréstimo em si, tem a questão da rentabilidade das pessoas que emprestam dinheiro para os bancos ou para o governo, que no caso do governo a gente está falando do Tesouro Direto, que é o dinheiro que as pessoas emprestam diretamente para o governo, e o governo, agora eu puxei um R aqui
dos goianos. E o governo ele vai utilizar esse dinheiro para construir alguma coisa pública, tá? Então ele cria esses tesouros diretos ali, aonde o brasileiro ou pessoas de fora podem investir ali no país, vamos dizer assim, e ganhar uma rentabilidade. E lá na frente, daqui a pouco eu vou explicar por que isso impacta mais ainda o mercado imobiliário, tá? Mas por que a taxa Selic ela aumenta ou abaixa, Marco? O que aconteceu aí para a gente entender um pouco do cenário, né? Lá em 1997 foi onde a taxa esteve mais barata nos últimos anos aí, né? Que esteve ali em torno de 2 a 3%, que é o que ela chegou ali em 2020, final de 2020 a 2021. Comecinho de 2021, em março, ela estava valendo exatamente 2,75%. Por que o governo aumenta ou abaixa a taxa Selic? Basicamente, tem uma lei que ela é universal para todos os negócios, inclusive para o mercado imobiliário, que é a lei da demanda e oferta. O que essa lei significa, né? Demanda é a necessidade, o desejo das pessoas comprarem alguma coisa, e oferta é o produto que existe disponível para as pessoas comprarem naquele momento. Produto disponível, né? O que está no mercado, que vai ficar disponível, não conta como oferta, uma oferta futura. A oferta disponível é o que existe. Eu quero comprar arroz e tem exatamente arroz para eu consumir naquele momento. Isto é, oferta é o produto e demanda é a necessidade que as pessoas têm daquele produto, independente do que seja um imóvel, seja comida, seja roupa, sempre a lei da oferta e demanda ela vai impactar. Então, quando o governo ele quer movimentar a economia, ele quer aumentar a demanda, fazer as pessoas comprarem mais, eles tendem a baixar a taxa Selic. Isso é bom ou ruim? Na verdade, não é exatamente o governo que abaixa a taxa Selic. Como eu falei, é o Banco Central, o Copom, né? Que não é exatamente o governo, não é o Bolsonaro ou o presidente, seja ou o Bolsonaro ou os outros que estiveram no poder, que vão determinar isso. Porém, o presidente faz algumas manipulações na economia para que a taxa abaixe. Por exemplo, uma das manipulações que ele pode fazer é abaixar o custo ali dos títulos públicos. Então, naturalmente, as pessoas vão abaixando ali as taxas de juros, isso impacta na taxa Selic, por exemplo, tá? E o Copom, o Banco Central, ele também vai analisar o mercado e determinar o que é mais importante para aquele momento, abaixar ou subir a taxa Selic. Eles fazem essa análise de mercado também. Então, quando o governo ele quer aumentar a demanda, ele tende a baixar a taxa Selic. A gente tem um problema econômico no Brasil que a gente chama de stop and go, economia stop and go. Por quê? É uma economia que ela vai e para, exatamente por um problema que geralmente acontece, que eu vou explicar daqui a pouco. Então o que aconteceu, né? O governo ali, depois que o Bolsonaro assumiu, ele já tinha uma ideia de acelerar a economia, né? Porque a economia esteve um pouco parada. Em 2015, inclusive, teve o impeachment da Dilma. E ali foi a época, inclusive, que o mercado imobiliário esteve pior nos últimos anos, né? Por vários fatores. Existia ali uma insegurança política, porque tinha muito roubo, né? Tava tendo aquela investigação da Lava Jato e tudo mais, né? Começou o impeachment, as pessoas querem derrubar a Dilma, derruba, não derruba. Então as pessoas ficaram já um pouco apreensivas. E além disso, o governo tinha aumentado a taxa Selic para segurar a demanda, né? Porque estava com baixa oferta. Até na época, o governo Dilma tentou fazer uma manobra que era segurar, congelar os preços. Por que eles tentam fazer isso? Para segurar a inflação, que é um ponto que tem total ligação com o aumento ou com a baixa da taxa Selic, tá? Porém, assim, isso tende a não funcionar. Mas eu não vou falar nesse episódio aqui, depois eu posso explicar um pouco mais sobre a inflação para vocês entenderem. E aí o que aconteceu? Já era um projeto do Bolsonaro dar uma acelerada na economia, né? E aí veio a pandemia e aí as pessoas ficaram um pouco mais preocupadas, das pessoas ficarem com medo e parar de consumir. Se as pessoas parassem de consumir, naturalmente o que ia acontecer com a economia? Ia cair, né? Muita gente ia passar fome, muitos negócios iam quebrar, porque não tinha pessoas consumindo, as pessoas estavam inseguras em relação à pandemia, né? Então, eles queriam incentivar que as pessoas consumissem mais na pandemia. Então, eles foram abaixando a taxa Selic. Até em 2020,
estava tudo normal. Mas aí eles começaram a empolgar com essa baixa da taxa Selic. Para quê? Para liberar empréstimo barato no mercado. Eu preciso que as empresas sobrevivem, que abram os novos negócios, eu preciso que a economia gire. Então eu abaixo a taxa Selic para o custo do empréstimo ficar um pouco mais barato, as pessoas investirem em mais negócio, abrirem mais negócio, conseguirem manter os negócios delas, né? Vamos dizer assim, muita gente estava sem dinheiro, precisava de caixa, né? Muita gente estava sem caixa. Então, além deles quererem aumentar o consumo para as pessoas não pararem de consumir, eles também queriam que as pessoas pegassem empréstimo mais barato para poder manter e criar novos negócios para sustentar a economia. Beleza, eles foram fazendo isso em 2020, abaixando, até que em 2021 realmente soltaram ali a taxa Selic para 2,75. E igual eu falei, foi a taxa mais baixa praticamente depois da criação dela, que foi em meados de 90 e poucos, que ela chegou a 2,2, entre 2 e 3, e ela depois foi aumentando, né? Ela aumentava, baixava, mas nunca tinha ficado tão baixa assim desde que ela foi instituída, né? Então foi a taxa mais baixa aí dos últimos anos desde a existência da taxa Selic, tá? E tudo bem, foi bom, né? A economia realmente explodiu, muita gente começou a consumir. E além disso, incentivado por outras coisas que eu falei no vídeo anterior que eu postei aqui, que é sobre o mercado imobiliário de 2022, se vai ser bom ou não, se vale ou não vale a pena. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima também. Lá eu expliquei um pouco melhor, tá? Mas beleza, né? A conta chega, né? O governo imprimiu dinheiro, então isso acelerou um pouco mais a questão da inflação. Quando você imprime dinheiro, né? Você desvaloriza a moeda. Então acontece um monte de coisa, o dólar tende a subir, né? Porque desvaloriza a nossa moeda, porque basicamente é o seguinte: se você tem mais moedas da sua moeda, você tem menos escassez, que também tem a ver com a lei da demanda e oferta. Se eu tenho muito para ofertar, eu tendo a perder valor, né? Porque se eu tenho pouco produto para vender, o meu produto ele sobe de preço. Se eu tenho muito produto e menos demanda, meu produto cai de preço, porque eu preciso vender, entendeu? Isso basicamente é inflação para vocês entenderem, mas depois eu posso fazer um vídeo aqui mais específico sobre inflação, tá? Então a inflação, de uma forma resumida, ela é o balanço entre demanda e oferta, tá? Se eu tenho muita oferta e pouca demanda, meu produto tende a cair, então a minha inflação fica baixa. Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, meu produto tende a subir, porque eu tenho pouca demanda, então ele custa mais, entende? É a lei da escassez, se eu tenho menos, vale mais. Ouro, prata, se eu pegar, por exemplo, né? Se eu pegar o ouro, a prata e outro metal, ferro, qual que vale mais? O ouro, porque ele é mais escasso, lei da demanda e oferta, né? Além dele ser mais bonito, ele é mais escasso. Então, isso são coisas que determinam aí a lei da escassez. Só que o que aconteceu, né? Por causa da pandemia, o insumo diminuiu, a produção diminuiu. E além de diminuir, os produtores do Brasil começaram a vender em dólar, porque o dólar explodiu por uma série de fatores também que eu teria que trazer em outro vídeo explicar por que o dólar aumentou, mas não vem ao caso, tá? Então, como o dólar estava alto, 5,50 ali, 5,40, as pessoas começaram a vender para fora e estavam produzindo menos, porque muita gente fechou a empresa, mandou muita gente embora, estava se recuperando ali dentro do mercado, pararam por muito tempo, então os insumos estavam baixos, né? E aí a inflação foi aumentando. E além disso, o desejo das pessoas de comprar aumentou muito por causa da pandemia, né? As pessoas estavam desesperadas, ali, ansiosas, agoniadas, querendo realizar os sonhos ali em curto prazo e começaram a gastar mais. E para terminar, que eu falei lá atrás, que eu tinha abrido um loop lá para vocês, que eu falei sobre investimento, né? Para terminar, quando a taxa Selic é baixa, o investimento das pessoas, renda fixa que a gente fala, que é um investimento mais seguro, que é Tesouro Direto, CDB, CDI, esse investimento ele fica pouco atrativo, ele fica muito baixo, rendendo menos do que a inflação. E as pessoas querem o quê? Tirar o dinheiro do caixa. Então elas começam a comprar mais, a investir mais e isso gera também um aumento da economia. Só que o que aconteceu? A demanda ficou muito alta e a oferta ficou baixa. Quer ver um reflexo disso? Pessoas comprando Porsche, Mercedes e esperando 6 meses, 1 ano para entregar. Comprando carro mais simples. Imóveis vendeu muito, imóveis prontos. Hoje eu tenho uma lista de clientes ali que querem imóveis específicos, mas não acham imóvel pronto. Por quê? Porque vendeu muito o estoque diminuiu. E assim isso funcionou, e assim isso rodou
para todos os negócios em si, né? Foi acabando o produto, porque tinha poucos produtos produzidos, o insumo diminuiu e encareceu, porque começaram a exportar e também pela escassez. E aí as pessoas continuaram comprando e a demanda foi cada vez aumentando mais e a oferta cada vez diminuindo mais. Isso fez o que? A inflação aumentar. Tanto é que a gente fechou ano passado com a inflação um pouco mais de 10, quase beirando ali 11, acho que foi 10,5, alguma coisa assim. Isso foi inflação. Até aí tudo bem, o governo deu uma segurada, foi ruim, mas começou ali a incomodar um pouco, né? Além de que o governo gastou muito na pandemia, pagando aquele ajuda de custo, né, liberando dinheiro para as pessoas poderem manter os negócios e vários outros fatores. E gastar também faz que a economia dá uma abalada, né, no geral. Tava se segurando até aí, né? Tava indo ali, empurrando com a barriguinha, mas tava indo. Mas o que aconteceu? Veio a bendita guerra da Ucrânia e da Rússia. E o que aconteceu com essa guerra? A Rússia parou ali de exportar, né, o petróleo para outros países. Petróleo e gás, né, aquele gás de aquecimento ali. Ela diminuiu ali a exportação, não sei se ela parou totalmente, mas diminuiu essa exportação de gás e petróleo. E o petróleo em si, ele impacta diretamente em tudo. Por quê? Tudo tem a ver com logística, né? Com transporte, com alimento, tudo, né? A obra que vai fazer, o cimento, o tijolo, a areia, tudo isso precisa de ser transportado. Ou por transporte terrestre, marítimo, ou por avião, né? E todos esses transportes precisam de quê? De combustível, precisa de petróleo. Então se o petróleo ele aumenta, tudo aumenta naturalmente. E aí a inflação explodiu cada vez mais. E aí o que o governo veio fazendo nessa brincadeira aí? Ele veio aumentando a taxa Selic para conter a inflação. Esse é o objetivo de aumentar a taxa Selic, conter a inflação, fazer com que as pessoas elas guardem o dinheiro, parem de gastar. Para quê? Para diminuir a demanda e a oferta aumentar. Quando a oferta aumenta, as pessoas têm que vender mais barato e aí isso, teoricamente, diminui a inflação. Eu não vou entrar aqui nos quesitos, né? Eu falei sobre economia stop and go, mas eu não vou conseguir explicar aqui. Talvez eu faça um vídeo depois mais completo falando sobre essa economia do nosso Brasil. Por que que o mercado oscila tanto, né? Principalmente o mercado imobiliário. E aí para finalizar, né, que esse vídeo já deu alguns minutos, para finalizar, por que que a taxa Selic impacta diretamente o mercado imobiliário? Bom, se o governo aumenta, né, vamos dizer assim, o Copom, o Banco Central, aumenta a taxa Selic para reter as pessoas, o que que as pessoas naturalmente elas fazem? Elas começam a guardar o dinheiro e investir numa coisa mais segura, que é a renda fixa. Lembra que eu falei? CDB, CDI, tem gente que ainda deixa na poupança, Tesouro Direto. Então essas pessoas elas começam a investir no CDB, no CDI, na renda fixa no geral, tá? Por que que elas fazem isso? Porque a rentabilidade fica muito boa. Com a taxa Selic a 1,75, a gente começa a ter uma rentabilidade aí próximo de 1% ao mês, né, nesses tipos de investimento. Então a pessoa ela para de investir, por exemplo, em negócio, mercado imobiliário, bolsa de valores, coisas que são mais inseguras e passa a investir em uma coisa mais segura, porque ter uma rentabilidade de 1% ali é uma coisa muito boa. Então para que eu vou arriscar o meu dinheiro se eu posso deixar meu dinheiro ali investido tranquilozinho ali, que eu vou ter uma rentabilidade mais garantida, vamos dizer assim, né? Seja em títulos públicos, como eu falei, Tesouro Direto, ou seja em títulos, vamos dizer assim, bancários, né? Então eu vou emprestar dinheiro para os bancos emprestar o meu dinheiro e o banco vai me pagar ali próximo de 1%. Então as pessoas já seguram mais o dinheiro. Então o investidor no mercado imobiliário diminui. Ele começa a comprar o quê? Baseado em oportunidade. Eu vou falar isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre os 3 pilares do mercado imobiliário. Então ele deixa de investir no mercado imobiliário porque já não é tão atrativo mais correr esse risco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da renda, né? A renda, a capacidade de renda, ela diminui. Por que que ela diminui? Quando a taxa Selic aumenta, as taxas dos bancos aumentam também. Então a gente tinha financiamento ali na pandemia entre 6% e 8%, né? Hoje esse financiamento já está entre 8% e 10%, aumentou. Quando ele aumenta, o valor da parcela, ele aumenta também. Quando o valor da parcela aumenta, basicamente eu estou tirando a capacidade, o poder de compra do meu cliente que vai financiar o imóvel. Basicamente é o seguinte, se meu cliente que ganhava 5 mil, ele conseguia pagar uma parcela de 1.200, 1.300, ele agora começa a pagar uma parcela de 1.500, 1.600. Então ele perdeu capacidade de compra, ou seja, ele vai financiar ali mais
mais ou menos 10%, né, 15, até 10 a 15% menos do que ele financiaria. Porque com a parcela de 1.200, vamos supor, ele financiava ali em torno de 150 mil. Né? Agora com a parcela de 1.500, às vezes ele vai financiar menos do que 150 mil. Só para vocês entenderem, fiz uma conta rápida aqui para vocês entenderem, tá? Não é exatamente essa conta não. Então o poder de compra dele diminui, tá? Então o primeiro fator que impacta é as pessoas começam a guardar dinheiro, então elas querem investir menos no mercado imobiliário e correr risco. O segundo fator é diminui o poder de compra das pessoas, a renda diminui, então ela financia menos, então ela vai ter que comprar imóveis mais baratos, vamos dizer assim, ou deixar aquele sonho para depois. E o terceiro fator que influencia é que se a taxa Selic está aumentando, é porque geralmente a inflação está alta. Se a inflação está alta, o poder de compra geral das pessoas, aí não é mais do financiamento, ele tende a diminuir também. Isso quer dizer que se a pessoa ir lá no supermercado e ela fazia com 100 reais, ela comprava, vamos pôr, uma cestinha cheia, com 100 reais agora ela vai comprar metade da cesta, porque a inflação aumentou. Se a inflação aumentou, o custo fixo dela aumentou. E o salário, infelizmente, não acompanha a inflação, né? A gente sabe que ele não acompanha a inflação, até mesmo porque existem algumas regras ali que não pode, né? Se a gente reajustar esse salário demais, ele também vai aumentar mais ainda a inflação, porque se aumenta o salário, as empresas vão ter que pagar mais para aquelas pessoas. Se a empresa tem que pagar mais, ela vai repassar esse custo para o produto final, então ela vai ter que aumentar mais ainda o produto, então impacta novamente a inflação, percebe? Então o poder de compra no geral está diminuindo, o gás está mais caro, a comida está mais cara e as pessoas agora precisam o quê? Diminuir os custos. Se elas precisam diminuir os custos, o imóvel às vezes deixa de ser a prioridade na vida dela, né? Ela precisa sobreviver, primeiro ela precisa comer, pagar o colégio do menino, né? Que também vai aumentar, porque tudo vai aumentando, né? Porque o custo daquele cara aumenta, a energia do cara aumenta, enfim, tudo vai aumentando e tudo vai repassando esse custo e aí vai aumentando a inflação como um todo. Então o poder de compra geral das pessoas diminui, o que faz as pessoas ficarem mais retraídas ainda para comprar imóvel, tá? Então são esses três fatores, pessoal, que vão ser impactados. As pessoas vão guardar mais o dinheiro e vão investir menos no mercado imobiliário. O poder do financiamento diminui, então a pessoa tem menos poder de compra no financiamento e o poder de compra geral diminui porque a inflação está alta, que é o objetivo principal da taxa Selic abaixar, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um pouco complexo falar de taxa Selic. Parece um assunto simples, mas não é tão simples assim. Espero ter ajudado vocês aqui nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque é muito importante para nós a sua inscrição e também ali aperta o sininho para você receber os próximos vídeos, porque quanto mais você se inscreve aqui, mais pessoas vêm para esse canal, mais a gente se empolga em trazer vídeos melhores para você aprender mais sobre o mercado imobiliário e vender ainda mais e se tornar um corretor predador. Valeu, muito obrigado e até mais.